Ok. Ok. Então, agora aqui, vamos... Ok, vou começar a gravar aqui também. Bom dia para todos, muito bem-vindos para a nossa 12ª Happy Hour. Com muito orgulho e honra, estamos recebendo a doutora Raquel Rossi, que vai falar sobre o uso da comunicação não violenta como uma ferramenta na pacificação social. Doutora, muito bem-vinda para se unir a nós hoje nessa nossa Happy Hour online. Eu vou passar o microfone para a senhora. Estou brilhante. Sim, eu que agradeço, né, o convite, me sinto honrada de estar aqui participando desse evento pela ONG, né, Together for Peace. Me sinto como contribuidora, né, e responsável por divulgar essa pacificação, divulgar esse caminho da paz, que eu encontrei, né, em 2014, através da mediação de conflitos, né, que eu fiz o curso aqui no Tribunal de Justiça, e também postei logo em seguida, através de algumas leituras que foram me encantando e mudando o meu ser de dentro para fora. E uma dessas leituras que me trouxe grandes mudanças de percepção do que é o outro, né, e do que eu sou no universo, que é a leitura do livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. E é sobre esse tema que eu venho falar com vocês hoje um pouco, porque tem muita conexão com o trabalho da Mirelle, que trabalha com a divulgação da paz social, até olhei o seu site, né? Então tem muita conexão, a proposta vai ao encontro, e eu acho que nessa manhã eu vou trazer para vocês um pouquinho do que está acontecendo a nível de legislação. Acho que todos aqui já conhecem, mas eu vou trazer um refresco para nós, né? O porquê que o Brasil começou nesse engajamento da busca pela cultura da paz, né? Da divulgação dos métodos alternativos de resolução de conflitos, né? Os MESCs, e o porquê que isso é importante para a nossa vida, né? E aquilo que a doutora também comentou, né? Que não é apenas a gente dar um paliativo, né? Sanar as necessidades básicas, né? Como dar um arroz, um feijão, né? Um alimento, que seja. Mas a divulgação da paz e a propagação do amor, ele precisa ser primeiro dentro da gente. A gente precisa fazer a mudança, né? Então, essa é a proposta da gente estar conversando um pouco aqui. Então, vou trazer no início algumas informações assim mais objetivas, mas depois eu entro logo no nosso tema, que é a forma de como a gente pode trazer para a vida um pouco mais de conexão e amor através da comunicação não violenta. Agradeço, tá, imensamente, e a gente pode começar e vocês podem me interromper, enfim, para tirar dúvidas, vocês fiquem à vontade. O Marshall Rosenberg, né, uma fala que eu já começo a abrir aqui o nosso encontro, ele diz o seguinte, né, que embora possamos não considerar violenta a maneira de falarmos, nossas palavras, Mirelle, muitas vezes levam à mágoa e à dor. Sim. E seja para os outros ou para nós mesmos. Essa fala ela é muito significativa. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, depois que eu trouxer para vocês alguns pontos principais aqui de como está a nossa realidade com relação à pacificação e à busca pelos métodos alternativos. Mas antes disso, eu quero falar que no seu site eu li que o seu ideal é criar, né, e atender a um clamor universal pela paz. Uma paz que não dependa apenas dos detentores de poder e dos dirigentes das nações, mas que seja responsabilidade e engajamento de todos e de cada um de nós. Eu li isso hoje de manhã no teu site. Eu falei, gente, é incrível como a energia nos manda pessoas que estão com os mesmos propósitos que os nossos. Ai, que bom. Né? E você também diz que você acredita que cada ser humano é capaz de dar a sua contribuição
para a construção da paz, de acordo com as aptidões e habilidades de cada um, dentro de seus limites individuais. Isso. Pequenos gestos e atitudes podem se transformar em fatos geradores capazes de consolidar a paz. Então, nós somos pequeninos membros que a gente, com os nossos gestos, mesmo às vezes indelicados de ser, e limitantes que somos, né? E errantes na vida, a gente ainda assim nós ainda assim somos capazes de tentar produzir a paz, né? Verdade. E aí, aproveitando o gancho, dentro do livro do Marshall Rosenberg, eu peguei uma fala do Arun Gandhi, né? Neto do Mahatma Gandhi, e ele fala assim: a menos que nos tornemos a mudança que desejamos ver acontecer no mundo, nenhuma mudança jamais acontecerá. Se mudarmos a nós mesmos, poderemos mudar o mundo. Sim. E essa mudança começa por nossa linguagem e os nossos métodos de comunicação. Perfeito. A nossa mudança não começa apenas, conforme você falou no início, lá no início do nosso encontro, apenas no suprimento das coisas, né? Fornecer coisas para os outros. Não. Isso supre uma necessidade imediata, mas a necessidade de mudança, ela vem de como nós nos relacionamos, como é que a gente nos enxerga e como é que a gente enxerga o outro. Bom, então, diante de tudo isso, agora eu vou trazer umas informações mais objetivas para a gente ter uma noção aqui um pouco maior do que está acontecendo. Bom, como vocês sabem, o Brasil, né, pelo Instituto do IBGE, em 2019, tem mais ou menos em torno de 210 milhões de pessoas, de habitantes no Brasil. 210 milhões de habitantes, isso em 2019. E o número de processos que tramitavam em 2018 era em torno de 80 milhões de processos. E hoje já está chegando numa média de 114 milhões de processos. Ou seja, para cada 2 habitantes, um tem um processo, um caso, um problema judicializado. Né? Então, o Brasil sai na frente de muitos países, né, pela resolução do conflito através do método básico e tradicional, que é a justiça. Diante de toda essa realidade caótica e trágica que a gente está vivendo, né, os órgãos públicos e os legisladores já perceberam já há muito tempo que precisava se fazer algo de diferente, porque não ia dar conta e não estava dando conta, e hoje também ainda não estamos dando conta. Então, como é que começou essa situação, né? A criação dos juizados especiais, né? Depois, em 2010, né, através do Conselho Nacional de Justiça, criou-se uma resolução chamada Resolução 125 do CNJ. E essa resolução foi um grande marco para a busca de uma nova forma de pacificar o conflito, que não apenas aquele através dos métodos tradicionais, que seria o ingresso na justiça, né, no Tribunal de Justiça, os meios tradicionais de resolução de conflito. Então, em 2010, já houve um grande passo, né, uma grande evolução com a criação dessa Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. Depois, em 2016, né, o antigo presidente da OAB Nacional, o Dr. Marcos, através da gestão dele, né, do mandato dele, colocou em vigor o novo Código de Ética e Disciplina da OAB. E esse Código de Ética e Disciplina da OAB reforçou veemente, né, a ideia de que os advogados, eu vou falar um pouquinho mais na frente, deveriam sempre, sem sombra de dúvida, tentar os meios alternativos de resolução de conflitos antes de judicializar o processo. Então, também foi um grande marco, né, essa escrita no novo Código de Ética da Advocacia, estimulando veementemente a conduta, né, conciliatória, né, do advogado. Então, o advogado hoje, ele, além de se formar, né, pela universidade com os meios tradicionais de estudo, ele precisa, sim, buscar outros meios de se capacitar para tentar fazer com que os seus clientes conheçam outras formas de se resolver conflito. Né? Então, já foi uma outra mudança. Logo em seguida, quer dizer, um pouquinho antes também, né, foi criada a Lei de Mediação 13.140, de 2015, né, que também corroborou com toda essa ideia da busca pela pacificação social. E, em 2016, o novo Código de Processo Civil, né,
que trouxe lá nos seus artigos 334, 338, né, a mediação de conflitos, né, discriminando lá todo o passo a passo, né, enfim, como é que isso deveria ser feito, se é obrigatória, se quando não é, enfim, como é que o mediador deve se capacitar, né, enfim, então trazendo para nós um norte, sabe, Meirelle, de como nós podemos acessar outros métodos de busca pela pacificação e não somente o tradicional. E aí, caminhando, né, eu vou falar sobre a Resolução 125 em 2 minutos, apenas para dizer o seguinte, que ela promove ações de incentivo à autocomposição, né, e pacificação social por meio da conciliação e da mediação. Então, ela também é uma ferramenta muito importante para a gente divulgar, né, para os nossos meios, você também como ONG, divulgar isso, essa Resolução 125. E, então, esse programa implementa a participação de várias redes, como órgãos do Poder Judiciário, entidades públicas e privadas, inclusive universidades e instituições de ensino. E, principalmente, da onde eu faço parte, né, que eles criaram, né, e coordenam os Sejuscs, né, e o NUPEMEC, que são centros especializados de organizar todas as mediações judiciais do Poder Judiciário do Brasil. Então, eu fico feliz de passar essas mensagens para vocês, essas informações, porque isso corrobora e vai ao encontro do meu anseio, né? Que hoje eu tenho um aparato legal para poder falar o que eu estou falando, né? Para poder me basear. Aquilo que nós estávamos falando, as crianças, né, precisam de um norte, a gente precisa de um respaldo, e o respaldo já existe. Agora a gente precisa cair mesmo no campo, na batalha, na luta, né? Falo aqui com vocês também um pouquinho daquela questão do Código de Ética da Advocacia, que o Dr. Marcos Vinícius Furtado falou o seguinte, né, que a advocacia passa a ser profissão com regulamentação ética. Beleza. Sobre a atuação valiosa de profissionais como árbitros, mediadores e conciliadores. E o principal, reforçando a preferência pelo advogado para realizar tais funções. Então, olha que interessante. Ele diz que reforça a preferência para os advogados realizar tais funções. Funções de quê? De mediador, de conciliador. E talvez de árbitro também, já que seria um método um pouco diferenciado da mediação. Mas, você veja, ele empodera os advogados, né? Ele fala, olha, doutores, vamos continuar com a nossa advocacia assim, vamos defender os direitos dos clientes, quando não for possível, a gente vai ingressar com o processo, claro, com certeza. A legislação está aí para garantir os direitos, né, das pessoas. Mas, olha, eu quero que vocês reforcem a preferência pela mediação, pela conciliação e pela arbitragem. E ele fala, advogar, pode falar. Não, a senhora escreveu sobre a casa da família. Gostaria depois que alguém falasse a respeito. Sim, ela pode até nos trazer também um pouco sobre esse projeto do tribunal, né? Se você puder contribuir conosco, será muito bem-vinda. Pode. E eu tinha também, antes de mudar muito o assunto, a mediação hoje é feita mais em nível já com processos. Isso já está sendo pensado a ser incluído dentro do programa do MEC, que nas escolas as crianças possam começar a debater, assim, ter uma mediação. Um acha uma coisa, o outro é contra, mas aí tem o mediador para que esse, vamos dizer assim, feeling já faça parte do aprendizado, né, de vida. Isso é muito comum nas escolas inglesas, esses debates e mediação. Eu não sei, aqui no Brasil é feito isso? Olha, me parece que o MEC já tem, sim, algumas normativas, né, direcionando para que as escolas tragam disciplinas que trabalhem as questões de emoção, de relacionamento das crianças. Inclusive, aqui a escola do meu filho, o CEL, eles têm uma cartilha, eu até poderia pegar a cartilha para te mostrar, que trabalham as questões de relacionamento, de emoção, de sentimento, de necessidade, de se colocar no lugar do outro, né? De olhar o outro como igual e não como inferior. Então, sim, é muito importante. Já tem. Mas assim, ainda está em passos curtos, eu acredito, né?
Mas eu vejo que vai ser um caminho, sim, e a gente, como mediador, enfim, conciliador e advogado, a gente tem essa porta para entrar. Eu já dei palestras na escola falando sobre comunicação não violenta, né? Já também fiz algumas mediações e conciliações para compor acordos entre pais, né? Não é devedor, mas pais que estavam com inadimplência com a escola, né? E aí não houve a necessidade de judicializar, né? Foi uma escola até em Campo Grande, Santa Cruz ou Campo Grande, não me lembro mais, a FEUC, né? Então, nós fizemos muito acordos com os pais e a administração da escola, sem precisar de judicializar, simplesmente pelo fato de ligar para os pais, né, e ouvi-los, né, para entender o porquê que está acontecendo, qual é a necessidade que não foi atendida para você deixar de pagar o seu compromisso. Então, muitas pessoas estavam gostando. Isso é um método de você resolver conflitos, né? Então, eu acredito sim, existe, acho que existe, eu tenho certeza que existe, mas eu não sei qual é o artigo, mas que já fala assim da utilização de mediação e de disciplinas voltadas para o autoconhecimento nas escolas, tá? Okay. Bom, enfim, então o Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, que foi presidente da OAB Nacional até 2016, ele finaliza dizendo o seguinte, que a qualidade técnica do advogado é fundamental, né? Mas do advogado vai se exigir mais domínio e domínio de vários outros campos dos saberes. Então, o advogado hoje que só se forma na universidade e não busca outros conhecimentos, esse advogado ele não vai acompanhar a mudança que está acontecendo hoje. E ele também não vai conseguir incentivar essa mudança. Então, essa é a minha contribuição assim, com relação a essa parte inicial do nosso encontro. Então, diante disso tudo, né, eu trago para vocês refletirem um pouquinho o porquê que a comunicação não violenta tem a ver com isso. Porque o Marshall, deixa eu botar aqui logo uma coisa, a identificação do Marshall. O Marshall Rosenberg, ele foi um psicólogo americano e sociólogo. E ele, eu não sei se você já ouviu, Meirelles, ele desenvolveu né, vários projetos de resolução de conflitos mundo afora, por mais de 65 países. Tá? Uganda, aqueles países do Oriente Médio. E ele também tinha programas de paz, tá? Naquelas regiões que eram assoladas por guerras, como a Sérvia, a Croácia, a Ruanda. Né? Mas o interesse dele mesmo era combater, né, no dia a dia a violência. Aquela violência pequena que gerava depois a violência grande. Então, ele era isso, ele era o que você teu trabalho, ele vai a fundo. Ele vai no cerne do conflito, né? O que está acontecendo? Por que a gente está violento? Por que a gente está produzindo falas violentas? Por que os nossos pensamentos são violentos? Tem resposta para isso tudo, né? E a resposta está muito no conhecimento desse homem, que ele é um propagador da paz, e também, dentre outros também conhecidos, né? Que a gente conhece. Então, ele veio com essa proposta, ele já é falecido, né? E ele deixou um grande legado. E um dos livros que eu faço um trabalho hoje em dia, que se chama Group Meeting de Comunicação Não Violenta, né? Eu também estou formando um outro projeto que se chama Clube da CNV, eu vou trazer vários eventos com relação à CNV. Ele me incentivou e me estimulou a falar sobre a comunicação não violenta, porque vai ao encontro de toda essa legislação que eu acabei de falar no Brasil, no nosso país, vai ao encontro da sua proposta de busca pela pacificação, e você diz que não cabe somente aos órgãos públicos, mas a cada um de nós, e é por isso que a gente está aqui hoje, né? Então, ele começa... Bom, por que eu trago esse tema? Porque o que me fez buscar isso? Foi a questão da mediação. Porque os mediados chegavam nas mediações, e chegam hoje, com uma comunicação muito ruidosa, né, com muitas falhas no que diz respeito a contextos de problemas. Então, eu comecei a perceber que a mediação não era somente você fazer um acordo, mas também desmembrar um pouco aquele imbróglio que estava acontecendo ali. Né? Então, por exemplo, eu percebia que percepções não correspondiam com as realidades que eram trazidas. As pessoas vinham para o conflito com percepções, né? Vinham para o conflito com enxurradas de informações que colaboravam mais ainda para o afastamento daquela relação.
e prejudicando a comunicação mais assertiva. E aí criando mais ainda uma escalada de conflitos. Então, comecei a pensar, bom, eu já aprendi todas as ferramentas da mediação de conflitos, mas eu ainda preciso um pouco mais. Não está legal. Está difícil isso aqui. Não estou conseguindo identificar por que está com tanto conflito, tanta falha, né, tanta falta de comunicação. A CNV me ajudou. E aí, por isso que eu vejo ela como um método importante para a gente divulgar a pacificação social. Porque, Meirey, o conflito, quando nós estamos diante de um conflito, a gente tem algumas façanhas que a gente já se comporta de uma determinada forma. Basicamente, tem várias, mas basicamente eu vou trazer 3 para a gente aqui nessa manhã. Ou a gente ataca diante de um conflito, ou a gente foge diante de um conflito, ou a gente se paralisa diante de um conflito. Né? Ou a gente vai e busca um meio tradicional de resolução de conflitos, que é o judiciário. Ninguém fala em mediação e em comunicação não violenta. A gente está acostumado a fazer esse quadrinho de comportamentos básicos do ser humano. Sim. Né? A gente ataca, a gente lança a mão da autotutela. Muitas vezes a gente ameaça ou a gente até agride fisicamente. Né? Olha só o que eu falei, ameaça. Sim, né? A gente agride verbalmente. Isso é uma comunicação violenta. E isso é uma violência. Isso é uma violência. Sim. Às vezes pior do que até uma agressão física, em alguns pontos de vista. A gente foge. O que é o fugir? O fugir é a gente adia a decisão para tentar resolver depois. A gente fala, não, eu estou vendo isso aqui, mas eu não quero falar sobre isso. E esse conflito existe, só que ele fica postergado para ser resolvido lá na frente. Ou então a gente se paralisa. Né? A gente espera que o conflito se resolva por si só. Ele pode se resolver por si só? Pode. Mas pode também não se resolver por si só. Aqui você no caso, você se desempodera. Você não se empodera de forma adequada para tentar resolver esse conflito que você está vivendo. Então, isso eu trago para vocês refletirem se vocês hoje estão assim, nessa situação. Se vocês estão atacando ou sendo atacados, se vocês estão fugindo de algum conflito, ou se vocês estão paralisados, ou se vocês estão até judicializando já um conflito. Né? Bom, e aí, com todo aquele aparato que eu falei no início, das questões das legislações, né, o poder público incentivando, criaram-se os MESCs, que eu falei, métodos extrajudiciais de solução de controvérsias, ou os MASCs, que são métodos adequados de solução de conflitos. É a mesma coisa. Tá? E dentro desses MASCs estão a mediação, a conciliação e a arbitragem, né, que são utilizadas para garantir, né, uma pacificação social, garantir um consenso entre as pessoas. E aí, os MESCs, o interessante é que aqui você começa a dizer para a população e para a sociedade o seguinte, olha, existem os MESCs. Você precisa escolher o que você quer para a sua vida. Você é o responsável pela solução do seu conflito. Né? Você é capaz de talvez até com a ajuda de um terceiro, um mediador, enfim, um advogado colaborativo, mas você é capaz. Né? É isso que faltava no Brasil, ainda falta até nas nossas crianças. A gente precisa ensinar eles que eles são capazes de resolverem os conflitos. É difícil? Cansa. É chato, às vezes? É chato, porque a gente quer tudo pronto. A gente quer dar o poder de decisão para o teu pai, para o teu vizinho, para o teu juiz. Mas você não quer decidir, porque cansa, porque você precisa pensar. E você precisa lidar com o anseio do outro, que está ali dizendo, opa, eu não quero o que você está querendo. E aí, como é que a gente vai resolver isso aqui agora? Você acha, doutora, que não poderiam fazer, hoje em dia, a mídia é tão importante, a televisão, né, até a internet, o que eu chamaria de small sketches, situações, né, reais, que vocês têm essa experiência, aonde é apresentado com pessoas, né, humanas, as várias situações, porque eu acho que muitas vezes, quando a pessoa assiste, observa, ela consegue entender mais esses conceitos, porque nessa linguagem não todo mundo consegue alcançar
a mensagem, mas visualmente, eu acho que o aprendizado fica mais simples, né? Já Eu pensaram já, em montar alguma já, coisa assim? já pensei e eu adoraria montar. É como se fosse um teatro, né? Um teatro de Exata, resolução de conflitos, vamos dizer assim. exatamente. De peças de pessoas que se fazem um Sim, personagem, né? sim, E sim. trazendo assim o conflito e o problema e depois como é que poderia ser resolvido com as falas adequadas, porque a gente Exatamente. nós somos bebês na caminhada que nós estamos hoje, nós aqui todos, Uhum, nós não somos adultos na comunicação não violenta, nós somos bebês porque a gente não sabe se comunicar de forma não violenta, a gente se comunica de forma sim. violenta, mesmo sem querer, né? E isso cria desconexão. Então, essa proposta que você fala, ela é fantástica. É. Porque imagina fazer uma dinâmica com as crianças, né? Mas Uhum, para isso a gente precisa, eu, Raquel, né, mesmo trabalhando com a comunicação não violenta já há alguns anos, sim, sentar e fazer as falas, fazer os personagens, né? Para poder sim. desenvolver e dá para fazer. Tem um livro aqui, deixa eu ver se ele está aqui. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó, Ah, daqui dá para uhum. tirar isso, porque daqui, olha só que legal. As falas É, aqui, olha, já tá está vendo? pronto. Já Já está está pronto isso pronto. aqui. Eu já estou até usando com o meu filho um pouquinho. Eu falo assim, agora você é o chacal É, e eu sou a girafa. Como é que é a fala do sim, chacal? O chacal é aquela fala mais agressiva, mais egoísta, né? E a girafa não. A girafa já tem uma fala mais empática, mais amorosa, que sim. são os personagens que o Marshall Rosenberg usa no livro dele também. Sim, isso Bom, amplia a linguagem, né, a comunicação, que às exatamente. vezes é um dos maiores problemas da humanidade, né? Por mais que a gente supostamente se comunica, mas as palavras que usamos, as pessoas não refletem no peso que essas palavras possam vir a ter. Exatamente. E eu falo com propriedade, porque eu precisei Uhum, enxergar em mim uhum, essa fala. E hoje eu enxergo também em mim essa fala. Hoje é como se eu uhum, fosse uma criança de 10 anos de idade, entendeu? Estou aprendendo. Exatamente. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é essa, é a gente se reconhecer como os limitantes. Porque se eu sim, só vejo o defeito na fala do outro, eu não vou conseguir mudar, porque primeiro que se eu estou vendo o defeito na fala no outro, é uma forma de crítica. Tudo bem, sim, beleza. Mas se você está criticando esse outro, provavelmente você também está com alguma necessidade tua não atendida. Porque a crítica é isso, a crítica ela é feita quando você não tem uma resposta uhum, do outro para atender uma necessidade sua, então você critica. sim, Então, se você está vendo, mas como você está falando de forma grossa, meu filho, seja educado, você está sendo mal educado, você não está vendo? Na verdade, eu estou dizendo entre linhas o seguinte: olha, eu gostaria de ser respeitada. A minha necessidade de respeito não está sendo atendida. E aí, como eu não tenho uma fala adequada, eu vou e falo: você é um mal educado. é, Você é uma criança rebelde. Você não está vendo seu mal educado? Porque eu julgo, porque na verdade o que está por trás do meu julgamento é a minha necessidade que precisa ser atendida por mim e por aquele outro. Então, o Marshall trabalha muito isso, dá para fazer tranquilamente um cenário teatral maravilhoso. sim, Ó, outros dois livros são esses uhum. daqui que eu indico: Olha, o Jackson Capellari, o uhum. ABC da Girafa e o Despertar do Coração da Girafa. Eu vou fazer uma live com ele na segunda-feira à noite. Vocês estão todos convidados. Eu Ok. não o conheço, vou conhecê-lo hoje, eu acho, numa reunião. E ele é um Uhum, mestre. Ele teve com o Marshall Rosenberg, que é o precursor da uhum. comunicação não violenta. Esse Olha, cara, se eu não estou falando besteira, eu acho que sim, eu acho que ele teve. Então, eu quero uhum, que ele traga para a gente as coisas que ele pegou desse homem, sim. entendeu? Para a gente poder divulgar. Uhum, Bom, vamos voltar então. Então é isso, né, que eu acabei de falar, né? Então a lei hoje ela serve no nosso país como parâmetro para garantir os direitos, mas ela uhum. não nos atende. A lei não mede os nossos sentimentos e as nossas É, necessidades. A é, lei às vezes até acirra, né, o é. conflito. Então eu pensei, posso advogar? Posso, mas eu quero também fazer coisas que vão me trazer satisfação. E uma delas é a mediação de conflito e também o grupo Meeting de comunicação não violenta, né? Que são encontros Uhum. mensais. Ah, Regina, se você quiser vir fazer parte, pode vir.
São encontros uma vez por mês, Uhum. onde você vai ouvir pessoas falando: caramba, Raquel, não consegui nesse mês. Eu critiquei, eu avaliei, sabe? Eu não consegui falar da minha necessidade, eu não consegui falar do meu sentimento. E aí a gente junto, em grupo, comigo coordenando, eu humanizo isso, porque é muito normal a gente não conseguir, né? Então, é natural, a gente está na caminhada. Bom, então só para a gente... Tem que fechar 11 horas, não é, Mireille? 11 horas é nosso tempo. Pois é. Então, assim, eu não vou nem poder desmembrar muito a comunicação não violenta, mas a ideia que eu quero passar para vocês é essa, que a comunicação não violenta, ela é um método, tá? É uma ferramenta que o Marshall Rosenberg desenvolveu por conta das grandes violências que ele vivenciou e que ele conseguiu resolver como mediador e psicólogo. E ele diz o seguinte, para resumidamente passar para vocês, a maioria aqui já sabe, a Carmen, né, a Maristela, a Milene também, que é uma facilitadora de CNV. Ele basicamente, Regina e Mireille, que acho que vocês não conhecem, diz o seguinte, que a nossa comunicação ela é dividida em 4 passos. Tá? Ela é dividida em observar, ela depois vem falar dos nossos sentimentos, falar das nossas necessidades e também saber fazer pedidos que enriqueçam a nossa vida. Primeiro, antes de tudo, os pedidos que a gente for fazer para o outro, que nem a Mireille. A Mireille me convidou para participar aqui. Provavelmente a Mireille pensou, poxa, ela vai enriquecer a minha vida, então eu quero ela comigo aqui um dia. Né? Essa é a proposta do pedido na comunicação não violenta. É você passar para o outro uma solicitação que enriqueça a sua vida. Sabe por quê? Porque o Marshall diz que nós não sabemos fazer pedidos. E os nossos pedidos, muitas vezes, estão embasados em exigências. Porque a gente acredita que o outro tem a obrigação de nos atender. E aí o outro, eu digo, o outro qualquer um. Filho, o outro que está lá no processo no judiciário, né? Porque a lei diz que ele tem que fazer assim, assim, a lei está aqui, ó. Né? O teu marido, o teu filho. Então, o Marshall falou, peraí, gente, vamos organizar essa comunicação, porque nós nos comunicamos de forma um pouquinho... Não é, ele fala violenta, mas assim, ele diz o seguinte, que a nossa comunicação, a humana, ela, ao invés de nos conectar, ela está nos desconectando. Porque se eu escuto da Regina um pedido e eu percebo o pedido da Regina como exigência, eu vou dar um exemplo. Eu vou me recuar. Você se recua, porque você não quer ouvir esse tipo de pedido. Você quer atender a pessoa, mas assim, por vontade, por liberalidade, né? Para agregar a vida daquela pessoa. Por exemplo, eu atendi o seu pedido porque eu quero te agregar algo também. E acaba sendo uma troca. Eu não estou aqui obrigada e nem você me convidou para fazer mise-en-scène. Não, você pensou, vai agregar algo na minha vida, no meu trabalho e vice-versa. Então, o Marshall trabalha muito com essas ferramentas da comunicação. Né? Então, os benefícios são esses que eu já acabei até resumindo, porque, infelizmente, a gente não tem muito tempo para falar, né? A gente pode marcar um outro encontro. Tem algumas perguntas. Querem fazer algumas perguntas finais? Eu vou abrir para vocês, porque por causa do horáriozinho mesmo, né? A primeira pergunta é como o uso da arbitragem, da mediação, pode se tornar um meio de pacificação social? Então, eu acho que quando a arbitragem, né, e a mediação, elas não estão somente na esfera do judiciário. Você pode fazer mediação privada. A pacificação social, ela vem e pode acontecer aqui fora, aqui no nosso condomínio. Né? Você precisa se formar em mediador, você precisa fazer um curso, você precisa se capacitar, não é? Não é você apenas sentar... Bom, você pode bater um papo com a pessoa, tentar resolver um problema e tal, mas um mediador experiente, né, assim, que tenha um mínimo de técnicas, ele precisa fazer um curso, se capacitar e começar já a fazer as mediações. Ontem mesmo eu recebi um convite para fazer uma mediação para uma pessoa que é uma pessoa que não tem condições financeiras. Eu vou fazer.
Eu estou pacificando. Eu vou ajudar essa pessoa. Essa mediação, ela é remunerada? No Tribunal de Justiça, ela tem uma remuneração, sim, mas é uma remuneração que ainda está um pouco ainda sendo inserida no sistema. Né? Eu já até conheci pessoas que receberam, mas é um valor muito simbólico, muito simbólico. Mas eu mesma eu nunca dei entrada, eu como mediadora judicial, para requerer um valor simbólico. Tá? É porque, Já nos vamos dizer outros assim, Brasil, o estudo para você ser mediador é bastante amplo, né? Porque você tem que, como a gente fala, o spectrum é gigante, são várias situações. Então, o conhecimento, a sua bagagem deve ser de um porte interessante. Então, para o mediador judicial são 60 horas de teoria, né? E depois tem mais 40 horas de prática no tribunal. Salvo engano, se não mudou alguma coisa, porque volta e meia no PEMEC, né? Ele que coordena os cursos, enfim, que faz toda a formação dos mediadores, eles alteram, às vezes, a grade de formação, né? Mas você tem horas de mediação, horas de formação, de teoria, entendeu? Para poder você fazer parte do rol de mediadores do Tribunal do Rio de Janeiro, no caso, que é aqui. Tá? Uma outra pergunta é: qual a diferença de conciliação e mediação? Então, a conciliação é um terceiro que está facilitando também, né, as partes a resolverem o conflito. A conciliação, né, as pessoas conhecem muito mais porque é a que era feita nos juizados especiais, também nas varas cíveis, né, na audiência de conciliação. Ela é uma coisa mais assim direcionada. O conciliador ele pode sugerir, sabe? O conciliador ele pode assim conduzir para que as partes consigam chegar mais rapidamente a um acordo, tá? Já na mediação não. Na mediação o mediador ele não pode sugerir, ele não pode induzir, né? As ferramentas são um pouco diferentes, mas basicamente a função é a mesma. Ele é um terceiro facilitador, ele é imparcial, ele é neutro e ele é de confiança das partes. E outra coisa, ele não pode exigir que chegue a um acordo, ele precisa deixar as partes de forma voluntária. A mediação, as partes precisam querer. Então, aquele mediador, conciliador que fala, olha só, gente, vamos acordar, porque senão, olha só, o que vai acontecer com vocês? Vai dar problema lá na frente, hein? Isso não é uma fala de um conciliador nem de um mediador, tá bom? É mais ou menos assim. É a diferença do mediador. A terceira pergunta é: quais reformas o governo deve implantar no judiciário com o objetivo da busca pela paz? Então, essas reformas foi o que eu falei no início da live, né, que já aconteceram. Se existem mais algumas reformas atuais para acontecer, eu ainda não li a respeito sobre esse tema, mas essas reformas do Conselho Nacional de Justiça, a resolução, o Código de Ética da Advocacia, né, a Lei de Mediação, o Código de Processo Civil, né, que também fomenta a mediação, tudo isso já embasa para que as pessoas busquem os métodos alternativos de resolução. Tá? Então, já tem bastante legislação aí que embase essa busca, né, pela solução. Uma outra pergunta é: qual a importância dessa descentralização do litígio judicial para outros meios que não seja a esfera tradicional do judiciário? Então, a importância é exatamente essa que a gente está conversando aqui, né? É a grande busca e o incentivo pela paz e o empoderamento de que cada pessoa aqui é responsável por resolver os seus conflitos. Meus filhos estão numa escola onde lá dentro tem um centro de mediação de conflitos, e eu já trabalhei numa escola assim, nós tínhamos um centro de mediação, nós tínhamos uma sala, uma mesa redonda, um ambiente lá assim, mediação, né? Venha conversar conosco. Então, vinham pais, vinham alunos. Pensar o seguinte, que foi o que você falou no início, que está no objetivo da tua ONG. Não é deixar os órgãos públicos. A gente pode montar um centro de mediação numa escola, entendeu? Montar um centro de mediação no condomínio, né? Existem cursos de mediação, eu já fui, ministrei aula, né, mediação condominial, né? Já tive parcerias também com alguns condomínios. Então, assim, é um campo vasto, né? E a gente pode fazer por onde? Não ficarmos somente lá no tribunal como mediador judicial, né? Isso que a gente está fazendo aqui não deixa de ser, né? Essa propagação.
Eu queria ver com a Delcimar, que falou sobre a casa da família. Delcimar, você pode falar sobre isso? Você é que está o microfone fechado, se você pode abrir. Você conhece, Conheço. Raquel? Deixa eu dar uma chamada nela aqui. Ah, ok. Que eu ainda não tinha ouvido falar sobre a casa da família. Eu acho que a Delcimar, ela faz o que Uhum, nós chamamos no tribunal de oficina de parentalidade, tá? sei. E essa oficina de parentalidade é mais uma ferramenta que o Tribunal de Justiça... Uhum. Oi, Delcimar? Interessante. Ó, estão te chamando na live para você falar da casa da família. Tá bom, beijinho. Interessante isso, né? Desculpa, gente. Peço Não? desculpa, mas né, para poder atender. Enquanto ela não entra, eu vou falando aqui. Então é isso. Uhum, A oficina de parentalidade também é uma ferramenta que provavelmente ela vai falar está dentro da Casa da Família. A Casa da Família é um projeto do tribunal, uhum, acho que é do Tribunal de Justiça, tá? uhum, Não sei se tem parcerias com empresas privadas, eu acho que ela deve saber, mas que ali eles divulgam, eles utilizam a mediação, aí tem a oficina uhum, de parentalidade, que os pais que estão em conflito na área de família vão para essa oficina para ouvirem outras formas uhum, de resolução de conflito, para tentar resolver o conflito de forma mais amigável. Eles escutam uhum, sobre a comunicação não violenta. Tem um vídeo lá que uhum, eles fazem também para mostrar uhum, para esses pais como é que pode ser a comunicação, né, para poder ajudar eles a resolverem os problemas de forma mais uhum, pacífica. Então, a Casa da Família, eu acho que é esse projeto que tem dentro dela todos esses recursos, né? uhum, Depois, quando eu terminar a live, eu vou até dar uma olhada para ver quais os tribunais que tem, mas eu acho que Campo Grande, Santa Cruz, uhum, eu acho que tem. Não sei se Leopoldina sei. tem. A Barra da Tijuca não tem, mas eu acho que está em vias de abrir É, a Casa da Família. É isso, então é como se fosse um é funil. importante. Você entra no judiciário e Sim. vai para essa Casa da Família. E lá eles são cuidados. E depois sim é que eles dão continuidade no processo, entendeu? Uhum, entendi. É por isso que é tão importante, eu acho que começar desde a criança, né, para mostrar caminhos possíveis, né? Eu acho até o convívio dentro de casa melhora, porque a Uhum, comunicação é melhor quando você usa as palavras certas, né, de forma correta. Então, a família, vamos dizer assim, cresce, né? O amor, a aproximação, né? Porque dentro de casa também tem conflitos, né? Entre é, irmãos, os pais, né, que dizem não às vezes, e como que o filho aceita ou não aquele não, né? Eu acho um tema muito vasto, muito rico, né? A comunicação, fantástico. Eu gostaria de te agradecer, doutora Raquel, brilhante a sua fala. nada, que Eu estou isso. aprendendo e me sinto, vamos dizer assim, feliz que aquilo que nós também estamos apresentando, né, através da Together for Peace, vem de encontro, né, com assim, as leis, né, do homem. Isso é muito importante, sem contraindicação. Eu te passo o microfone para as suas últimas palavras. Muito Que obrigada. isso. Obrigada a todos que estão Né, presentes. eu agradeço esse convite, né? Me sinto honrada por estar aqui, né? A Regina fez essa ponte comigo. E Sim, é isso, obrigada, Regina. me coloca à disposição, né? Para a gente estar nessa caminhada aí, assim que a pandemia der uma melhorada. Olha, adeus, Silmar. Ah, E, enfim, qualquer dúvida, outro esclarecimento, podem entrar em contato comigo, com a Meirelles, me chamar, enfim. Nós isso estamos aqui aí. abertos para a gente divulgar a pacificação social. Essa é a minha ideia mesmo, divulgar a comunicação não violenta,
fazer as mediações, né? E começar em casa, que eu acho que é a maior escola, e é onde é a maior dificuldade. Não é fácil. É verdade. Não é fácil, né? E por isso que a gente precisa de uma rede de apoio. E essa rede de apoio eu já ofereço para quem tiver interesse, entra em contato comigo, porque para uma vez por mês a gente desenvolver a CNV durante o ano todo. O ano todo, quando a OAB estava aberta, eu fazia na OAB. Agora que a OAB está com restrições, eu faço online. Tá bom, gente? E vamos ver essa ideia de poder apresentar, né? Eu acho que sketches seria uma coisa muito, muito interessante, muito Muito, rica para as muito. pessoas. Oi. Vamos Oi. Oi, Raquel. Na hora que você me ligou, é que eu estou no carro, caiu, menina. Aí fui atender, não consegui entrar. Acabou que eu nem ouvi, só ouvi você falar da oficina de parentalidade. Foi, ela deu uma explicação, Decimar, não sem problema. Agradeço a sua presença, né? E falar desse tema que eu não conhecia, né? A Casa da Família. Muito obrigada. Obrigada a todos. Até a nossa próxima Happy Hour online. E ok. Sejam, vamos dizer assim, fiquem na paz de Deus. Muito obrigada. Obrigada, Decimar. Um beijo. Grata eu. Grata a todos que estavam presentes conosco aqui, tá bom?